Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de março, dois convidados. O presidente do SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Ricardo Molitzos. Boa tarde, Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Chico. Prazer estar aqui com você de novo. Obrigado pelo convite. Muito bem, presidente. E também o colega jornalista e diretor-geral do BNews, Leopoldo Figueiredo. Leopoldo, um grande prazer recebê-lo aqui no Opinião. Chico, muito obrigado pelo convite. Uma grande felicidade estar aqui na bancada do Opinião Litoral, sob o seu comando aí, para a gente debater principalmente os desafios do maior porto da América Latina. É verdade. Muito bem, Leopoldo, que também integra o novo Jornal da Orla. Não é isso? Tá, nosso... Isso aí, firme e forte. É o novo veículo da Rede BNews, né? A Rede BNews contava com o jornal BNews, a TV BNews e o portal BNews, e agora temos o Jornal da Orla, aí nosso veículo voltado para a região da Baixada Santista, para toda a população, falando não só sobre economia, sobre porto, mas também agora sobre política, cultura, esportes, enfim. É verdade. Muito bem. Nós vamos agora assistir, senhores, o primeiro VT do programa, que trata do edital, assinatura do edital para o futuro túnel ligando Santos a Guarujá, a solenidade que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Tarcísio de Freitas, entre outras autoridades. Vamos ver o VT que foi produzido aqui pela equipe da TV Cultura Litoral. Vamos ver. Pública Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outras autoridades nacionais e regionais se reuniram no Parque do Valongo, em Santos, aqui no litoral de São Paulo, para lançarem oficialmente o edital de construção do túnel que liga Santos e Guarujá. O presidente da República destacou a importância em manter um bom diálogo com o governo do estado de São Paulo, independente das diferenças ideológicas. Porque tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado. E tem gente do meu lado que não gosta de me ver do teu lado. Ora, o que nós temos que ter consciência é que nós só temos um lado. É atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. O governador do estado de São Paulo também marcou presença e reafirmou a importância desta obra que é prometida há mais de 100 anos. Desde o início, a gente teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou esse túnel com prioridade. Eu me lembro que ano passado nós fomos assinar a liberação de recursos do BNDES para as nossas obras. E a primeira pergunta que o senhor fez: como é que está o túnel, Tarcísio? Eu digo, presidente, se o senhor quiser, a gente vai construir para lançar esse túnel em fevereiro, que é o mês de aniversário do Porto de Santos. O investimento para a construção do túnel entre Santos e Guarujá será de 6 bilhões de reais, vindos dos cofres tanto estadual quanto federal. Esta obra, assim que finalizada, deve impactar a vida de 150 mil pessoas que transitam diariamente entre os dois municípios da Baixada Santista. Aí está o VT, é um VT que é uma reivindicação de fato, como bem disse a matéria, secular. Até 1930, mais ou menos, Prestes Maia já defendia, como urbanista, grande urbanista que foi, já defendia a ligação seca entre Santos Ilha e Santos Continente, naquela época, porque Guarujá fazia parte de Santos, era a área de Santos Continental. Então ele já defendia àquela altura, há 100 anos, portanto, essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Sai agora, diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitzos. Vai sair agora o túnel? Olha, tudo indica que sim, né? Eu penso que a gente nunca chegou tão longe. É verdade. A gente nunca chegou tão longe. Né? Ou tão perto. Não chegou tão longe no processo, vamos dizer assim. Né? Tão perto. Porque assim, o mais longe que a gente tinha chegado dentro do processo era uma maquete. Uma maquete. Era uma maquete. Que foi inaugurada, aliás. Foi inaugurada a maquete de ponte, maquete de túnel, foi... Então, me parece que agora ela chega num ponto, né, de colocação para a sociedade, em audiência pública, do edital, e seguindo aí o caminho para se fazer o leilão. Né? Então, parece agora vai que depois de um século, mais de um século, a gente vai conseguir seguir em frente com essa grande obra. Né? Muito bem. Agora, Leopoldo, você acompanha isso desde que você é
Não acompanha há um século não, viu? Não há um século. Não acompanha há um século. Mas desde que é repórter, acompanha essa questão muito de perto. Sim. Queria saber de você o seguinte, os impactos da obra com relação às cidades, sobretudo no tráfego de caminhões, etc. Quer dizer, as preocupações urbanísticas das cidades. Esses impactos serão muito fortes. Olha, a gente está falando de uma obra que, na prática, vai facilitar o acesso entre as duas margens do Porto de Santos. Essa integração, que hoje é uma atividade que leva quase que 1 hora, dependendo das condições do tráfego, quando a gente considera que passando por um túnel, você chega nas margens rapidamente, isso aí, muito possivelmente, vai impulsionar a atividade retroportuária na margem esquerda em Guarujá. Guarujá ganha um presente com esse empreendimento estratégico para o seu desenvolvimento econômico, especialmente a área de Vicente de Carvalho. Claro. É claro que isso daí significa, no aspecto urbanístico, um maior tráfego de caminhões em toda a região de Vicente de Carvalho. Mas a gente tem que focar que o impacto de tráfego, hoje você tem engenharia e você tem recursos para contornar esses impactos. Perto do potencial de desenvolvimento que isso vai trazer, nós estamos falando aí da possibilidade de um maior número de centros logísticos em Guarujá, um melhor acesso à área continental de Santos, que tem um potencial também para receber centros logísticos. Então, sob esse ponto de vista, facilita o nosso tráfego. Ainda voltado, vamos falar um pouco sobre o aspecto urbanístico. A população das duas cidades também vai ter uma facilidade maior de transitar entre a ilha de São Vicente, onde está Santos, e a ilha de Santo Amaro, onde está Guarujá. Isso daí vai significar o quê? O maior potencial para a construção civil em Guarujá, uma vez que o acesso vai ser facilitado, melhores serviços para a população. Hoje, a população de Guarujá, se desejar ir a Santos, será apenas uma questão de pegar um túnel. Sim. Não vai ter que pegar uma fila de balsa. Isso daí, na hora de uma emergência, significa muito. Então, assim, mobilidade urbana e a logística portuária vão ser facilitados, sim. Mesmo o tráfego das balsas vai poder ser redimensionado. O próprio serviço de balsas terá que ser reestudado e reavaliado. A gente não pode esquecer que a tendência é que o Porto de Santos aumente o seu tráfego de navios. Claro. Com isso daí, isso tem um impacto direto no serviço de balsas. Quando o navio passa, para. Navios cada vez maiores. Aí a gente vai começar a trazer um pouco o aspecto de hidrodinâmica do próprio canal. O canal tem uma configuração estática. Ele tem um limite natural ali de navegação. Por isso os navios têm que ser cada vez maiores. Isso daí tem um impacto maior. Claro. Quando um navio maior se desloca pelo canal, a gente está falando aí de uma maior pressão de água. Por isso mesmo que uma das primeiras medidas, quando se percebeu um aumento do navio padrão do Porto de Santos, foi modernizar todo o sistema de amarração. Porque um navio maior desloca mais água, faz mais pressão no sistema de amarração, para evitar os incidentes que começaram a ocorrer. Então, assim, é um projeto complexo, talvez a obra mais complexa que a Baixada Santista já teve. Terá impactos na operação portuária, sim, uma vez que para fazer a sondagem ambiental do projeto, o tráfego de navios teve que ser interrompido. Imagine quando as obras começarem, o impacto que vai ter nessa operação. Agora, Ricardo, tem a questão também da dragagem. A dragagem é uma questão séria e também preocupante. Tanto a dragagem de manutenção quanto, e principalmente, a dragagem de aprofundamento, que certamente será necessária em razão da obra. Muito bem. Isto causa impactos na ponta da praia. Especialistas dizem que a erosão da ponta da praia se deve muito ao processo de dragagem do Porto de Santos. Como é que isso vai ser encaminhado, Ricardo? Olha, Chico, o que a gente tem hoje, assim, definido, é chegar ao porto com uma profundidade de 16 metros. Então, esse é o primeiro passo, chegar à profundidade de 16 metros. Nós vamos ter agora, em breve, o derrocamento de algumas pedras que existem no canal, para que a gente chegue aos 16 metros. Né? Os 16 metros não é suficiente para aquilo que se pretende no Porto de Santos, que são os grandes navios de contêiner de 366 metros. Né? Esses navios, eles escalam de 15,5 a 16 metros.
Então, para eu entrar com um navio totalmente carregado de 15,5 metros, eu preciso de muito mais profundidade do que os 16. Né? Mas, assim, essa história da ponta da praia é polêmica. Né? Especialistas dizendo que sim, especialistas dizendo que não. Eu penso que, no momento dos 17 metros, né, porque o 16 é muito próximo de onde a gente está hoje. Já está hoje. Tá? No caso dos 17 metros, vão ter que haver estudos. O túnel serão necessários 17 metros. O túnel o teto do túnel vai ficar a 21 metros de profundidade. Mas aí você vai fazer transversal ao canal, né? Ele vai fazer uma dragagem específica para que os módulos sejam acomodados ali. Então é uma outra... Isso outra aqui, etapa do processo. Na minha visão de leigo, não tem nada a ver com a ponta da praia, esse tipo de construção. Mas é assim, é algo que é totalmente novo, né? Para a própria engenharia nacional, algo totalmente novo. Né? Eu acho que todo mundo vai aprender nesse processo. Agora, os desafios são enormes para a operação do porto. Né? Porque para fazer uma simples sondagem, nós ficamos 4 horas parados. Com o canal do porto. Você imagina para botar uma seção de concreto no fundo do E não vamos nos esquecer que dos 3 grandes terminais de contêineres que hoje existem no porto, 2 estão depois do túnel. Sim. Ou seja, o impacto operacional será realmente muito sensível e vai demandar, por parte da autoridade portuária e dos terminais portuários, um planejamento logístico muito grande, com antecipação de escala de navios, para permitir, imagine só que durante uma boa parte do dia, durante a colocação de uma das secções desse túnel, o tráfego no canal de navegação do Porto de Santos para depois da ponte vai estar interrompido. Ninguém entra, ninguém sai. Então isso vai demandar uma logística muito boa dos terminais. A obra é estratégica, a obra é importante, mas os seus impactos vão ter que ser estudados, analisados e contornados. Com muita cautela, com muita prudência. Muito bem, senhores, vou pedir licença de ambos, vamos para o intervalo, mas voltaremos em seguida, continuando a falar sobre o Porto no próximo bloco. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 13 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, Ricardo Molitza, e o colega jornalista Leopoldo Figueiredo, que é diretor-geral do grupo da rede BNews e também integrante do novo Jornal da Orla. No tema, evidentemente, a questão portuária, que é uma questão que preocupa a todos, e especialmente a ligação Santos-Guarujá por meio da solução túnel, que agora, conforme disse o Molitza, acredito, e todos, vai sair. Né? Tem todos um impacto muito sério em relação ao Porto de Santos. Mas diante dessa questão da operação portuária, que será impactada também, há aquela possibilidade de um novo terminal de uso privado da Triunfo na área continental, que vem por aí. E a expectativa, Molitza, é de uma movimentação da ordem de 20 milhões de toneladas ano. É isso mesmo? Olha, Chico, nós temos alguns projetos, né? A gente tem esse projeto da Triunfo, nós temos um outro projeto também na margem esquerda, atrás da Ilha Barnabé, que é o terminal Santorini, se não me falha a memória, né? Nós temos o Tecom 10, do lado de cá. Então, veja, para nós é excelente ver esse desenvolvimento, ou esse projeto de desenvolvimento do Porto de Santos. O problema disso tudo é que nós precisamos de infraestrutura adequada para poder ter esses terminais aqui. Né? Hoje, a nossa infraestrutura já é deficiente, movimentando o que nós movimentamos. Tá certo? Então, e como será com todas essas novas empresas? Pois nós temos obras que estão planejadas para ficarem prontas nos próximos 4, 5 anos, né, que são as novas entradas do Porto de Santos, os viadutos de entrada, um viaduto na saída lá no final da Lemoa, para que a Lemoa tenha uma saída direta, a nova perimetral do Guarujá, a nova perimetral do Porto de Santos, né, o túnel.
Então, tudo isso são obras, né, que compõem esse complexo portuário, né, muito próximo das cidades, né, que vai permitir com que a gente continue crescendo. Eu tenho uma preocupação, se você tem ideia, se você olhar uma década para trás, o Porto de Santos, em média, vem crescendo de 5% a 6% ao ano, tá certo? Com esse crescimento, a minha preocupação é que nos próximos 4, 5 anos, a gente fique limitado o crescimento pela falta da infraestrutura. E o Porto vai crescer. Teremos fôlego para isso, Leopoldo? Porque, veja, e a terceira pista, por exemplo, da Imigrantes? Que hoje, na verdade, é um grande gargalo. Pois é. Porque é um gargalo que hoje já existe. Hoje, antigamente a gente sempre considerava, né, não, tenho que ir até São Paulo, vou subir a serra em 40 minutos, estou chegando na zona sul de São Paulo. Sim. Hoje você não sabe quanto tempo você vai levar para subir a serra. Isso enquanto carro de passeio. Tá. Com os caminhões é o mesmo raciocínio. Hoje nós temos um gargalo concreto que não vai se resolver, pelo menos, até o início da próxima década, com a nova pista da Imigrantes. É uma pista da Imigrantes que sim sairá, o acordo já foi oficializado entre o governo do estado e a Ecovias Imigrantes, que é a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes. Enfim, sairá essa pista. Mas é um problema, sim, que teremos que administrar pelos próximos 5, 6 anos até lá. Agora, nós estamos considerando, em primeiro lugar, o crescimento natural da economia brasileira e o papel do Porto de Santos perante essa economia. Agora, tem alguns fatores que ainda vão impulsionar ainda mais esse crescimento. Nós temos aí a regulamentação da BR do Mar impulsionando ainda mais o serviço de dragagem. O Porto de Santos responde hoje por 40% da movimentação de contêineres na costa brasileira. Ou seja, de cada 5 contêineres que passam pela costa brasileira, 2 ou são carregados ou descarregados no Porto de Santos. Papel estratégico para a economia. A tendência é que isso aumente. Nós vamos aumentar a nossa capacidade com o STS-10, o TECOM-10, em pelo menos 50%. E isso daí atendendo uma demanda da própria economia natural do Porto de Santos. Ou seja, o crescimento é algo praticamente garantido. Não se vê um outro porto próximo captando essas cargas. Teremos investimentos portuários, sim, que devem melhorar a distribuição da logística nacional na região Nordeste. Investimentos ali estratégicos na região Nordeste, perfeito. Mas aqui na região Centro-Sul, continuará sendo o Porto de Santos. Temos aí as dores do crescimento, que precisam ser atendidas para que Santos continue atendendo a economia nacional. É que o crescimento do Porto de Santos, acho que é inevitável. É inevitável. Mas, em compensação, as obras de infraestrutura, isso o governo não acompanha, a velocidade do governo não é a mesma. Tempo de resposta. O tempo de resposta não é o mesmo. Então, nós vamos ter aí um período realmente difícil para a logística de todo o sistema. Já temos. Deve ser agravado. O que eu acho é o seguinte, Chico, a colocação da infraestrutura, ela é demorada em qualquer lugar do mundo. Sim. Ela não é simples de se fazer em qualquer lugar do mundo. Se você for olhar a história da dragagem do Porto de Miami, foi anos para conseguir chegar numa conclusão aquilo lá. Então, a dificuldade, né, dos projetos, de eles acontecerem, ela tem o seu tempo diferente da iniciativa privada, em qualquer lugar do mundo. Tá. O grande problema nosso é que a gente só discute infraestrutura depois que a demanda chega. Depois que o problema está posto. Lá fora, o que você vê é totalmente o contrário disso. Você vê, por exemplo, vamos pegar como exemplo o Porto de Roterdã. Tá. O Porto de Roterdã, eu estive no Porto de Roterdã 5 anos atrás, eles estavam discutindo a terceira expansão do Porto de Roterdã para algo que iria acontecer dali 15 anos. Certo? Então, essa é a nossa grande discussão. O nosso planejamento, né, meu cara? Planejamento. O nosso ambiente faz com que a gente discuta a infraestrutura depois do aparecimento da demanda. E isso traz sérios problemas. E qual é o problema maior que traz para isso? Eu falo disso com frequência. É a falta de competitividade que gera para o nosso produto a ineficiência logística. Porque isso funciona, isso é tudo um sistema interligado.
né? Da rodovia, da ferrovia, do porto. Então, se você tem um sistema ineficiente, como é o nosso, né? Em todos os modais, o que você gera? Você gera um custo maior de logística. Essa ineficiência tira a competitividade do nosso produto. Então, hoje nós exportamos bastante? Sim, muito. Muito bem, vemos, né, todo ano crescendo. Podia ser muito mais? Podia ser muito mais. Se nós tivéssemos a eficiência do sistema como um todo. E além de tirar a competitividade, tem um impacto ainda maior, que reduz a margem de lucro dos produtores brasileiros. Ou seja, é uma menor riqueza que fica no país. Porque perde um pouco, perde a competitividade, sim, mas também acaba consumindo parte da riqueza que ficaria aqui na região. Gasta de forma aí, insensata por caminhão parado em estrada, por custo de combustível, maior emissão de poluentes. Já se sabe que a nova pista da Imigrantes vai ser entregue em 2030, 2031, já com uma nova demanda a ser atendida. Já precisando da próxima pista. Uma nova pista ou, então, novos acessos ferroviários. Ferroviários, claro. Que é um custo ainda maior do que uma pista rodoviária, diga-se de passagem, porque é um modal de transporte para transposição da Serra do Mar muito mais complexo que uma pista rodoviária, mas que já se faz necessário. O exemplo que você citou de novos empreendimentos, da Santorini, por exemplo, vai trabalhar principalmente com o quê? Granel sólido. O granel sólido vai ser transportado por ferrovia. E a nossa ferrovia, cada vez mais, enfrenta o próprio gargalo. Pois é, mas há quanto tempo se fala que a solução é ferroviária, Ricardo? Nessa visão da falta de planejamento? Ou seja, lá atrás, há muito tempo se fala que a solução seria exatamente o transporte ferroviário. E não acontece. O fato é que a matriz do Brasil ela foi colocada no transporte rodoviário. Então, fazer essa mudança não é algo simples. Ainda mais num ambiente que nós falamos, que é um ambiente demorado de discussão sobre isso. Né? Agora, você vê a ferrovia interna do Porto de Santos, ela está sendo preparada para dobrar a capacidade dela. Sim. Muito bem. É suficiente? Na hora que você fala que eu tenho um terminal de granéis aqui que está entrando em operação provavelmente no mês seguinte, em abril, que está colocando essa operação para 15 milhões de toneladas ano. Vai ser o maior terminal de granéis do Porto de Santos. Começa a operar daqui a 30 dias. O cluster de celulose colocado na ponta da praia. Sim. O investimento dos outros terminais de granel que já foram feitos e alguns que estão sendo feitos ainda. Aumento de capacidade, aumento de eficiência operacional. Tudo isso vai demandar o novo terminal de contêineres. Esses terminais de uso privativo na área continental. Então, veja, a perspectiva de crescimento ela é muito grande. É inegável. Chico, a gente debate esses gargalos logísticos no Porto de Santos oficialmente, pelo menos desde a virada do século, quando havia o Comitê de Logística para debater exatamente os impactos da construção do Rodoanel. Sim. Porque hoje a gente percebe o gargalo logístico no Porto de Santos graças ao Rodoanel. Porque antes esses caminhões ficavam represados para atravessar São Paulo. Então a gente não tinha toda essa percepção. Com o Rodoanel, a transposição da Grande São Paulo foi facilitada. Então hoje, qual é o novo gargalo? Corredor logístico do Porto de Santos. O gargalo estava na Grande São Paulo. Eliminou o gargalo da Grande São Paulo com o Rodoanel. O gargalo agora é a transposição da Serra e a entrada do Porto. É que isso, quando você olha com o umbigo, você resolve um problema localizado. E transfere ele para outro lugar. Que é o que acontece aqui. Agora, senhores, eu queria deixar uma colocação para que vocês comentassem no próximo bloco, nós precisamos fazer mais um intervalo. Que é a questão da gestão do ministro Silvio Costa Filho. Que é considerado um ministro, diga-se, muito diligente, muito trabalhador. Foi até cogitado recentemente para ocupar o Ministério das Relações Institucionais, antes de ser ocupado pela mulher bonita, no dizer do presidente Lula, Gleisi Hoffmann, mas exatamente por toda a habilidade que o ministro tem. Eu queria saber o seguinte, em que medida essa habilidade do ministro pode contribuir, pode ajudar no planejamento dessas obras de infraestrutura tão necessárias para a logística eficaz do Porto de Santos. Mas vocês comentam no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, de volta com a opinião desta quinta-feira, dia 13 de março, e hoje recebendo o diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitz, e o colega jornalista Leopoldo Figueiredo, debatendo, afinal são dois especialistas na matéria, o Porto de Santos. E eu deixei uma questão, Leopoldo e Ricardo, no bloco anterior, com relação ao papel do ministro Silvio Costa Filho, que é considerado um ministro muito hábil na articulação política, enfim, e no sentido de que maneira ele poderia contribuir mais para o planejamento com relação a essas obras de infraestrutura que são tão necessárias para o Porto de Santos, Leopoldo. Na verdade, Chico, o papel dele é estratégico, porque essas obras demandam o quê? Articulação política, claro. Demandam recursos, demandam apoio do legislativo, que somente um ministro com um bom relacionamento com o Congresso pode obter. E nesse aspecto, o ministro Silvio Costa Filho, aliás, honrando a sua linhagem política, né? Filho do ex-deputado federal Silvio Costa, que foi vice-líder do governo Dilma, foi um dos últimos parlamentares a defender a presidente Dilma no seu processo de impeachment. Enfim, ele tem demonstrado uma boa, muito hábil articulação política. Então, nesse ponto, sim, o papel dele acaba sendo estratégico para viabilizar as soluções, para viabilizar essa agenda de investimentos que o Porto de Santos e o setor portuário, de uma maneira geral, demandam. Isso é claro. Ele até mesmo já tem debatido muito o novo marco regulatório portuário, que passa a tramitar agora no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, especificamente. A expectativa é muito grande para a atuação do ministro, principalmente em relação ao marco regulatório. Pois é, porque com relação a obras é mais difícil, caro Ricardo. Assim, eu não acho que seja difícil. Eu acho que essa habilidade política do ministro Silvio tem dado bons resultados, né, na articulação. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai lembrar que esse ministério ele estava dentro do Ministério da Infraestrutura, que englobava tudo isso. Então, ou seja, era um ministro que tinha a possibilidade, dentro do próprio ministério, de executar uma série de obras dessas. Com essa mudança que foi feita, Ministério dos Transportes, Ministério dos Portos e Aeroportos, então, depende dessa articulação política entre os ministérios para que essa infraestrutura efetivamente ela aconteça. Né? Então, eu acho que o ministro Silvio tem feito um excelente trabalho com relação a isso, né? E a gente tem tido avanços. Né? A questão do túnel, né? Houve aí um entendimento entre o governo do Estado, o governo federal, muito falado sobre aquilo que devia ser o normal. O normal, né? Foi uma conquista. Foi uma conquista dita por todos. Entendimento entre os poderes. Exatamente. Esse entendimento que devia ser normal, mas enfim. Existe uma mudança, né, para que isso aconteça. E eu queria mencionar aqui, aqui relacionado ao Porto de Santos, tem uma outra pessoa que tem sido fundamental no desenvolvimento, também pela mesma habilidade, né, de conversar, de discutir e de fazer os projetos andarem, que é o presidente da Autoridade Portuária. Anderson Pomini. O presidente da Autoridade Portuária é extremamente hábil nessas conversas, nessas negociações e tem conseguido avançar com muitas das coisas, que são esses projetos que a gente falou agora há pouco, dos próximos 4, 5 anos. E o maior exemplo é a relação Porto-Cidade, que sempre foi uma relação muito difícil, em algumas ocasiões até hostil, e o presidente Pomini realmente tem essa grande habilidade e transformou realmente a relação Porto-Cidade em algo positivo para todos. Agora, senhores, o nosso Leopoldo falava exatamente sobre a questão do marco legal portuário, o novo marco legal. Agora já deixou de ser um anteprojeto e se tornou um projeto que está no Congresso Nacional. Muito bem, mas há impactos desse novo marco, sobretudo em relação à relação capital-trabalho, Ricardo. Como superar essa provável dificuldade? Chico, eu acho que as dificuldades que aparecem, e não é só nesse ponto, vão aparecer outras que estão no novo marco legal. Eu vejo com muita naturalidade isso. Quando houve o início da discussão, se criticou muito isso. Você participou bastante participei do projeto, como vamos dizer assim, como
propositor de algumas medidas a serem discutidas. Contribuindo para isso. Participei em algumas audiências públicas e tal. Mas, assim, eu vejo com naturalidade. Assim, o mundo evolui. Né? Nós tivemos, para sair um pouco aqui do marco legal portuário, nós tivemos isso com o Código Civil há poucos anos atrás. E já estamos discutindo novamente uma nova alteração do Código Civil. Nós tivemos isso com relação à lei trabalhista. Nós tivemos mudanças na lei trabalhista. Então, esse processo de, vamos chamar assim, de modernização legal, eu acho que ele é um processo normal, né, e necessário. Porque as relações trabalhistas ou as relações que nós tínhamos dos terminais portuários há 10, 15 anos atrás são totalmente diferentes das relações que nós temos hoje. Claro. Tá certo? Os investimentos, a tecnologia, os treinamentos, tudo que envolve a operação portuária, né? Então, eu vejo, óbvio, vão haver discussões, sim, mas eu acho que elas são transponíveis. Eu acho que eu não consigo enxergar hoje, dentro do processo atual, dentro do que está colocado no projeto de lei, discussões que sejam intransponíveis e que vão gerar alguma distensão maior por conta disso. Mas, por exemplo, há quem diga que essa medida, Leopoldo, pode levar ao fim do órgão gestor de mão de obra, dos órgãos. Olha, eu não acredito. Não acredito nessa previsão, especialmente porque o trabalhador portuário avulso vai ser mantido. E o órgão existe exatamente para a gestão dessa categoria profissional, dos trabalhadores portuários avulsos, estivadores, conferentes, vigias, consertadores, enfim. O que haverá, sim, é um novo papel. O que haverá, sim, é uma nova atuação desses trabalhadores portuários avulsos, que é um reflexo pontual da mudança que está acontecendo no setor. Hoje em dia, da mesma forma que hoje em dia não existe mais o carregador de saco, sim, nas costas, o processo portuário hoje está cada vez mais automatizado. Hoje um terminal portuário é um grande terminal de TI, é um grande terminal de tecnologia de informação. A operação evolui, são novos custos e um maior barateamento da operação. E o mercado de trabalho precisa ser adaptado a isso. Hoje não há tanta necessidade, da mesma quantidade de profissionais, para fazer uma operação portuária, dependendo da carga. Ao mesmo tempo, outras cadeias de negócios se tornam necessárias. Hoje em dia, um serviço de manutenção dos sistemas de TI, de desenvolvimento de softwares para o setor portuário, são cada vez mais demandados e não temos mão de obra suficiente para isso. Com qualificação para tanto. Exato. Então o que a gente está acompanhando aí é uma mudança de mercado de trabalho. Deixamos de carregar os sacos nas costas e precisamos hoje de programadores, precisamos hoje de técnicos para fazer a manutenção. Eu me recordo, numa das visitas técnicas que eu cheguei a fazer a um porto europeu, se não me engano, o porto de Antuérpia, uma das maiores dificuldades que um gestor de um terminal portuário automatizado estava tendo, à época, isso já faz uns 10 anos mais ou menos, era que não havia profissional no mercado para fazer o planejamento das operações automatizadas. Na Bélgica. Olha só. Na Bélgica há 10 anos. É um problema hoje que a gente vivencia e vamos vivenciar também no setor portuário. A gente não pode mais encarar o Porto de Santos, ou o setor portuário, como um centro de atividade mecânica ou braçal. Pelo contrário, é um centro cada vez mais tecnológico. O profissional portuário hoje ele tem que ter uma visão, em primeiro lugar, sistêmica e altamente integrada com tecnologia. E a recomendação hoje, Ricardo, é de que o profissional se qualifique. Sim. Se qualifique bem. Sim. Sem dúvida. Né? E esse é o papel das cidades. Nós estamos numa transição. Tá. Eu costumo fazer um paralelo, Chico. Eu vou fazer aqui rapidamente. Claro. Vamos olhar a indústria automobilística de 15 anos atrás, tá, de 20 anos atrás. Você entrava numa linha de produção da Volkswagen, por exemplo, de montagem que você tinha lá 5.000 pessoas, não é? É verdade. Sim. Né? Eu estou chutando, eu não tenho o conhecimento exato, mas você tinha lá uma quantidade enorme de trabalhadores e tal, sindicatos extremamente fortes. Fortíssimos. Tá certo? O próprio presidente Lula é fruto desse sindicato, desse movimento. Desse movimento, claro.
Vamos hoje numa indústria automobilística, o que você vai ver? Robô. Um carro hoje, você tem lá as pessoas cuidando dos pessoal equipamentos. de TI. Exatamente. Fazendo controle de qualidade, tá certo? Mas quem monta o carro hoje é um robô. Então, veja, é uma evolução, eu faço esse paralelo para mostrar que é uma evolução normal. E você precisa ir se adequando a isso. E aí vem adequação de marco legal, adequação de qualificação, né? Adequação das negociações. Ou seja, é tudo um processo de modernização que é dolorido. Ninguém gosta de mudar. O processo de mudança é dolorido muitas vezes. Mas é algo que a gente tem que passar. Esse projeto passa com facilidade no Congresso, Leopoldo? Esse processo vai passar pelo Congresso, sim, mas vai envolver muito debate. Vai ter muita participação de debates com os sindicatos, com as corporações de trabalhadores, com especialistas, com representantes do setor empresarial. Vai ser um ano de muito debate. Isso, né? É claro, haverá mudanças de rumo, alterações no texto, sim. Mas o importante é que o projeto de lei vai passar, com algumas adaptações, claro, mas não tem como não debater, não tem como alterar o marco regulatório. O Brasil tem que se preparar para as mudanças da própria economia mundial. Se não se preparar para isso, vai ter um revés muito grande na sua própria economia. Como diz o Ricardo, o projeto nunca vai sair como entrou, né? Não tem jeito. Eu acho que ele pode melhorar, ser aprimorado com as discussões e sair muito melhor do que ele entrou. Né? Depende justamente de todos nós participarmos dessa discussão e tentar aprimorar aquilo que foi. Contribuir para o novo marco legal do Porto de Santos. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida para o último bloco do Opinião. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta quinta-feira, dia 13 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor executivo do Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Ricardo Mulitzes, e também o colega jornalista Leopoldo Figueiredo, que é diretor-geral da rede BNews e também do grupo do Jornal da Orla. Muito bem, meu caro Ricardo, eu queria falar um pouco com você agora sobre um outro tema que está suscitando muita celeuma, muita polêmica aqui na região, que é a questão, mais uma vez, de pátios de caminhões. Havia a possibilidade de um avanço em relação a Cubatão, na área da Ilha do Tatu, na área da União, mas parece que a audiência pública, a autoridade portuária resolveu adiar, protelar, até porque a população de Cubatão não é favorável a essa iniciativa. O que acontece com relação a isso? Por que essas questões do pátio de caminhões, essas questões não avançam devidamente? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos. 2014. 2014 nós tivemos como é que eu posso chamar? Um problema sério, vamos dizer assim. Um problema sério, parou. Cônico Domênico Rangoni, parou a entrada do Porto de Santos, parou tudo. Naquele momento, as discussões por conta desse problema criado foi o estabelecimento de pátios reguladores para o agronegócio, que já existem lá desde 2014. Então, hoje, as empresas, os terminais do agronegócio, eles têm cotas de recebimento de caminhões diários que vão para esses pátios reguladores e depois, conforme eles vão chamando, esses caminhões vão se deslocando para o terminal, que também tem um buffer, e vai fazendo a descarga e vai fazendo esse círculo logístico da chegada da carga. Né? Por que esse assunto aparece hoje de novo? Porque nós estamos começando a ter problema, falamos agora há pouco, da falta de infraestrutura. Pois é, mais uma vez. Então, na hora que eu começo a ter, de novo, um problema de falta de infraestrutura, o pátio regulador, o próprio nome já diz. É para regular, né, esse movimento de que chega e que vem para dentro do Porto de Santos. Perfeito. Nas suas margens. Tá certo?
Então, é uma discussão, lógico, que vai gerar sempre essa discussão, né? De aonde coloca o pátio, de onde coloca o pátio. Mas veja, vamos olhar pelo outro lado. O que você prefere? Ter o caminhão parado na sua porta ou ter o caminhão parado dentro de um pátio regulador? Claro. Né? Com que o projeto desse pátio regulador que vem agora, que está em discussão, ele é um pátio um pouco diferente, com toda a estrutura para os caminhoneiros. Vai ter um condomínio logístico agregado a essa área. Né? Então, assim, Leopoldo falou que são as dores do crescimento. E nós temos que achar a fórmula para fazer com que isso aconteça, porque no final da história, eu acabo enxergando benefício para aquele caminhoneiro que chega no porto, tá certo? E para a própria cidade. A vizinhança. Para a própria comunidade, de você ter um local específico onde aqueles caminhões parem. Né? Onde eles sejam chamados para criar mais um problema para a comunidade. No momento que eles precisam chegar no porto. Né? Então, assim, de novo, é a mesma história do marco legal. Tem que conversar, dialogar, explicar. Isso vai ser aprimorado. Né? A audiência pública ela foi adiada, não é que ela não vai acontecer, ela foi adiada. Eu acho que tem que se discutir, tem que se aprimorar, mas eu vejo com bons olhos a instalação desses pátios reguladores. Tomara que essa dificuldade seja superada, e a habilidade aí do presidente Anderson Pomini, no sentido de convocar a comunidade, conversar, explicar, como o Molitza está fazendo, enfim, para que tenhamos uma solução pacífica para essa questão. É o caminho, não é, Leopoldo? Sim, Chico, porque os pátios reguladores, ou melhor, os condomínios logísticos, e aí ênfase nessa mudança que a gente não está falando apenas de um pátio regulador, mas de uma instalação que vai realizar atividades econômicas ali, que pode fazer uma estufagem de container, pode fazer um cross-docking, enfim, vai ter uma gerar emprego. Vai gerar emprego. Lógico. E ninguém quer para a própria comunidade. Um caminhão estacionado na sua rua. Na porta, lógico. Ou um caminhão trafegando por vias residenciais. Lógico. Não é esse o objetivo. Os caminhões devem ficar em pátios reguladores, sim, onde o motorista vai ter uma série de serviços para o seu atendimento pessoal. E nessa proposta que está sendo debatida, nós ainda vamos, a autoridade portuária ainda vai atrelar a essas unidades serviços econômicos. Sabe, é uma proposta muito importante, muito estratégica para o desenvolvimento da própria região, do próprio município de Cubatão. Agora, é legítimo e é justo o debate com a comunidade. Que a comunidade participe desse debate sobre a localização. Agora, é essencial que a Baixada Santista e aí Cubatão tenham uma localização estratégica. Cubatão é o município com o maior potencial logístico da região, por quê? É o município que, na verdade, recebe a porta de entrada, o sistema Anchieta Imigrantes. Então, é natural que os pátios reguladores estejam ali, porque é onde o tráfego vai poder ser retido para não causar um congestionamento indevido nas próprias rodovias que atendem o Porto de Santos e os veículos só sejam liberados exatamente no momento certo para a sua operação portuária. Daí o nome pátio regulador. Mas, repito mais uma vez, não é apenas um pátio regulador. É um condomínio logístico que vai ter serviço, que vai ter atividade econômica atrelada. Uma boa notícia para a Baixada, para o Porto e para a cidade de Cubatão. Sem dúvida. Mas uma outra boa notícia também, Leopoldo, Ricardo, é a 22ª edição do Santos Export. Exatamente. Que vai acontecer a semana que vem, a partir de segunda-feira que vem, dia 17. É isso mesmo, senhores? O Santos Export começa dia 18. Dia 18. 18 e 19 de março. Dia 17 é abertura, enfim. Dia 18 tem a abertura. Dia 17 tem um evento no SESI, não é isso? Dia 17 tem debates no Senai, que é do Brasil Tech, que vai ser debatido. Assim, integra essa grande programação. Oficialmente o Santos Export é terça e quarta. Mas vamos falar de uma grande programação que começa na segunda-feira, no Senai, com o Brasil Tech, capitaneado aí pelo Angelino Caputo, diretor-presidente da Ábitra. Vai estar debatendo a implantação, os desafios e as oportunidades do Port Community System. Depois, na terça-feira, e na terça e na quarta, a gente vai para o Centro de Convenções de Santos, lá na Ponta da Praia. Ali na terça-feira de manhã temos o Inova, falando sobre inovações tecnológicas no setor de logística, no setor portuário, de transportes.
painéis técnicos sobre tecnologia. Na parte da tarde teremos aí debates sobre ESG, teremos debates jurídicos, aliás, com a participação do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, vai ser uma das autoridades já confirmadas, e teremos a solenidade de abertura na terça-feira à noite no Centro de Convenções, e na quarta-feira pela manhã os debates técnicos sobre o crescimento do Porto de Santos, STS-10, aprofundamento, túnel Santos-Guarujá. Já temos aí a participação confirmada do secretário nacional de Portos, Alex Silva, e aí teremos aí um debate reunindo autoridades, especialistas, lideranças empresariais, uma programação aí que foi capitaneada pelo Ricardo, que pode dar até mais detalhes para a gente. Ricardo organizou todo. Muito. Aliás, no programa de hoje nós damos uma aperitivo. No programa de hoje vai ser de vários temas. Demos um spoiler aí do que vai ser o Santos Export. Spoiler, mas é assim, a gente tem, basicamente, são 3 grandes painéis. Né? Um painel fala dos próximos 15 anos do Porto de Santos. Olha só. Né? Aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ser e o que nós precisamos para chegar lá. Esse é o primeiro painel, o futuro do Porto de Santos. Um segundo painel, a gente fala de como que a falta dessa infraestrutura, que a gente não consegue rápido, que vai demorar 4, 5 anos para chegar, se elas começam em 24, 25 aqui, para que a gente tenha isso, quais as tecnologias que eu posso utilizar para melhorar a minha eficiência logística. Então, aí eu não estou nem falando que é o programa de computador. Eu vou dar um exemplo para você de algo que eu já falei em outros fóruns. Hoje nós temos a Imigrantes com o tráfego de veículos e caminhões. Eu tenho um pedágio no meio do caminho. Ele é o que eu chamo de ele tem uma rolha no meio do caminho. Chega ali para tudo. Então, quando eu tenho um grande fluxo, o que acontece? Ele para antes do pedágio, alguns quilômetros. Sim. E depois, aquilo, quando se move, para um pouco mais para frente. Né? Descida da Serra, essa história toda, por conta da situação de infraestrutura disponível hoje. Se discute já há alguns anos o Free Flow. Por que é que eu não posso implantar o Free Flow aqui? Sim. Tirando essa rolha que eu tenho hoje no meio do caminho. Uma tecnologia que já existe em outras rodovias do país. Uma tecnologia que já existe. Isso é só um exemplo. Para exemplificar qual é a nossa vontade de discutir. Ou seja, é tecnologia que a gente consiga aplicar a logística e faça ela ficar mais fluida. Facilitar. Então esse é o segundo painel. No terceiro painel, a gente ainda está pilotando, aí talvez a gente acabe quebrando em 4 painéis, 3 e 4, mas um é para a carga falar. Queremos trazer associações representantes de quem representa o exportador e o importador, para falar o seguinte, o que eu espero, porque ele é que é o cliente daquilo que nós fazemos aqui. Tem que ser ouvido. O que eu espero de vocês? Então, ouvir a carga e provavelmente um debate sobre, aí específico, sobre o novo TECOM 10. Muito bem, então, olha, essa todos é os a temas todos da maior relevância nesta 22ª edição do Santos Export. Portanto, sucesso. Sucesso, Leopoldo, sucesso, Ricardo. Obrigado. A mais essa iniciativa em favor do Porto de Santos, o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul. Senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, vocês sabem, o tema é inesgotável. Mas nós continuamos debatendo no Santos Export. É verdade. Nós temos aqui limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença dos convidados. Muito obrigado, Molitzas, pela sua participação e, sobretudo, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Chico. Um prazer estar aqui com você, falando um pouco desse ambiente nosso aqui portuário, essa relação porto-cidade, né? Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ricardo Molitzas, diretor executivo do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Leopoldo Figueiredo, colega, jornalista, diretor-geral do grupo BNews. Muito obrigado, Leopoldo, pela participação aqui no programa. Chico, foi um grande prazer participar, estar nessa bancada capitaneada por você, debatendo o Porto de Santos, ao lado do Ricardo Molitzas, aí às vésperas do Santos Export. É um grande prazer, conte sempre comigo para nós debatermos e levarmos informação para a população sobre o Porto de Santos. Informação de credibilidade, direto da fonte.
Muito obrigado a todos. Sucesso à 22ª edição do Santos Export, a partir da semana que vem. E eu queria agradecer muito os nossos convidados e especialmente você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã, mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.